Por que acontece? Se você achar que você vai mudar alguém, irmão, me desculpa, tu não vai mudar ninguém, mano. Tu dançou aí, você pode transformar. Porque, por exemplo, hoje a molecada, ela precisa de direcionamento. Teu avô não, seu bisavô foi o seguinte, quando ele nasceu. Ele não tinha uma visão da vida, ascensão, porque era o que oferecia para o momento. Então ele nasceu, aí veio o seu avô. O seu avô já descobriu que tinha que trabalhar. Ou você trabalha ou você morre. Não tinha aquela questão igual tá hoje de corrupção, essa malandragem toda. Era menos. Até tinha, mas enfim. Quando veio você, mano, você tinha a opção do seguinte, ou você trabalha ou você estuda. Ou vira vagabundo. Esse foi o exemplo. O seu filho, ou ele vai trabalhar, ou ele vai estudar muito, ou ele vai virar vagabundo. Essa é a opção. Então, diante disso, eu falei, cara, como é que eu vou fazer as coisas, né? E aí, diante desse projeto, eu falei assim, mano, vou ensinar os moleques justamente isso, a dar direcionamento. Porque você não pode impor pra ele, não é o caminho A, B ou C. Mano, existe um caminho. Você vai descobrir se o seu caminho você vai ter que passar pelo C ou pelo B, ou menos dolorido que é o A, que é seguir o teu pai e tua mãe. E aí, o que acontecia? A molecada, ela tá muito perdida porque ela não tem direcionamento. E onde começa? Na estrutura familiar, que é o seguinte... Por exemplo, vamos naquela história tradicional. Imagina sua mãe sentada num sofá. Lá atrás, na sua infância. Sua mãe leva quanto tempo para fazer um jantar ou um almoço na sua família? Umas 2 horas? Vamos botar assim, 2 horas. Se você, como pivete, fosse lá e ajudar a sua mãe, quanto tempo ela ganharia? Uma meia hora? Então imagina ela meia hora sentada no sofá. Você deu meia hora para ela. Para você lavar a louça, tirar os pratos, 15 minutos. Nessa brincadeira, sua mãe ganhou pelo menos umas 2 horas nos afazeres da casa. Então ela vai ter 2 horas para trocar uma ideia contigo. E você fazendo isso, ao invés de você separar, você está unindo a família. Porque, por exemplo, às vezes o moleque na rua, até arrepio, às vezes o moleque na rua, ele se envolve porque dentro de casa ele não tem uma estrutura. A estrutura não é questão de dinheiro, é questão do diálogo, é a parada primordial, irmão. Diálogo é primordial. E uma das coisas que quebrou isso foi a televisão, a TV a cabo e a internet. Porque a televisão, antigamente, a galera sentava e assistia junto, só que aí veio a TV a cabo e fez a pior besteira para as famílias. O ponto a mais. Que aí o seu pai botava no quarto dele, aí você ficava com inveja porque teu pai podia assistir deitado e tu tinha que ficar no sofá. Aí você começou a reclamar e falou, eu quero um ponto no meu quarto. Aí as famílias fizeram assim, cada um pega seu prato e vai pro quarto. Então, paralelo a isso, esse moleque que não tem estrutura, ele se sente parte lá na galerinha. A galerinha vira e fala, vamos ali fumar um. O moleque, ele não quer isso, só que como ali ele se sente parte daquilo, ele vai. Quando ele fuma, independente do se ele gosta ou não, ele não sabe, ele não conhece, ele não teve o diálogo com a mãe dele. Mesmo que seja aquele diálogo assim, mexer com droga dá nisso. Ele não teve isso. Então ele vai pro quarto dele e começa a pensar as noias dele. Quando ele acorda, na verdade, ele queria trocar uma ideia com a mãe e falar, mãe, eu usei droga e não gostei. Só que a mãe tá preocupada com os boletos das Casas Bahia, a conta. Menino, depois nós troca ideia. Puf. E aí tem uma separação. Essa que é a parte do diálogo que eu brigo com os meninos para eles prestarem atenção, porque eles acham que a culpa é dos pais. Não, a culpa é sua. Se você faz sua parte dentro de casa, teu pai não tem preocupação, teu pai tem mais leveza para trocar ideia. E aí esse moleque começa a se envolver com aquela galerinha e quando ele vê, ele já tá com o pé na cova. Porque a questão do uso de drogas, irmão, ela não tá só relacionada do cara virar um viciado, não. É onde ele pega, com quem ele usa, o que ele faz para ter aquilo ali. Então são essas coisas ao redor que instabiliza. E aí você vê em notícias por aí. E aí o que acontece? A partir do momento que ele tem um diálogo com a mãe, na hora que os moleques falam assim, velho, vamos ali, ele vira e fala, não, mano, hoje eu vou assistir o último capítulo da novela com a minha mãe. Não acredito, vai assistir novela, vou. Do caralho. E tô indo. Um abraço pra vocês. E aí ele começa a ter, mãe, você viu o capítulo da novela lá, tal, nananã. Começa a ter diálogo, né? Começa a ter aquela relação. Então é essa que é a minha briga. Porque, por exemplo, o Estado, a sociedade, independente de quem esteja governando, ele tá preocupado com a doença instalada. E não na prevenção.